Quero convidar você a ler comigo em voz alta esse texto de maneira alternada. Eu vou iniciar com o versículo 16 e os irmãos vão lendo os versículos ímpares enquanto eu continuo com os pares. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. Então, duas prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. Ela levantou-se no meio da noite, e enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho que estava do meu lado e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Então a outra mulher disse: Não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: Não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. E o rei continuou: Tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo. E ela disse ao rei: Ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém, a outra dizia: Ele não será nem meu, nem seu. Podem cortá-lo ao meio. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Quero convidar você a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e nós orarmos mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui diante da sua palavra lida e pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações. Obrigado, Deus, pelas ofertas que foram aqui trazidas, por cada irmão que teve a oportunidade e o privilégio de ofertar na casa do Senhor. Que o Senhor sustente a estes e a cada um de nós que estamos aqui, pelo seu poder, pela sua graça, pelo seu favor, que nada falte no nosso lar, mas sobretudo que a sua obra também aumente, expanda o trabalho em proclamação do teu nome, também pelos recursos que aqui foram trazidos, ó Pai. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Nós temos aqui diante de nós, no livro dos Reis, uma conhecida história que ilustra, que demonstra a sabedoria de Salomão. Se você ler o texto um pouquinho antes, é justamente o momento em que Deus fala para Salomão que concederia algo a ele. E ele pede sabedoria. Sabedoria para lidar com as questões da vida, sabedoria para liderar o povo. Afinal, ele era rei do povo de Deus. Ele pede por sabedoria para a sua vida comum. Sabedoria. Ele queria sabedoria não humana, mas a sabedoria que vinha de Deus. E logo em seguida, o texto narra essa situação. Eu não sei você, mas eu conheci essa história aí desde criança, lembro de ouvir essa história na escola dominical, mas eu nunca tinha reparado no texto, até olhar para ele, me preparando para esse momento aqui, que o texto não falava de duas mulheres simplesmente, mas ele caracterizava elas como duas prostitutas. Duas prostitutas. O texto
traz essa informação, eu acredito, para justamente evidenciar que mesmo mulheres que são tidas com uma moralidade baixa, ou mulheres que estão sujeitas a uma vida escusa, que as pessoas rejeitariam, até essas, quando são mães, podem surpreender. E ele fala aqui, então, de uma situação de duas mulheres, duas mães, que têm seus filhos. Uma tem o seu filho dentro da casa, que mora junto com a outra, e 3 dias depois, nasce o filho da outra também. Elas têm esses filhos ao mesmo tempo, cuidam dos seus filhos juntas, muito provavelmente partilhavam desses momentos, e talvez até aquele acontecimento fossem boas amigas. Fossem mulheres que se ajudavam, que trocavam figurinhas a respeito da maternidade. E eu quero aí falar para as mães, né, as mães principalmente aí dos recém-nascidos, que já naquela época tinha que acordar de madrugada também para dar mamar para o bebê, né? Não é coisa da mãe de hoje, é coisa de mãe. Precisava cuidar, e ela fala isso, eu acordei de madrugada para dar de mamar para o meu filho. Então elas estavam ali empenhadas no cuidado dos seus filhos, se recuperando do momento de parto, e vivendo tudo aquilo, quando de repente uma delas acorda pela manhã e se depara com seu filho morto, ou melhor, de madrugada, se depara com seu filho morto. Mas ela olha para a criança e, como uma boa mãe, ela olha e fala: esse não é o meu filho. Pode todo mundo falar que bebê tem a mesma cara, que todos eles nascem inchados, com a cara igual, parecida, mas eu conheço meu filho. Esse aqui não é o meu filho. Esse é o filho da minha colega aqui, que mora aqui junto comigo, mas não é a minha criança. E pode, por um momento, inclusive, parecer um processo de negação. Eu não quero admitir que meu filho morreu. Eu não quero admitir que eu, por um descuido, dormi, girei e acabei sufocando meu filho e ele faleceu. Mas ela conseguia olhar nos olhos daquela criança e dizer: esse não é o meu filho. Em contrapartida, ela desperta, e talvez muito desesperada, vai chamar pela amiga, porque ela reconhece que aquela criança não só não era, mas era muito parecida com a criança da amiga, e fala: como é que está o seu filho aí? Né, aqui na minha imaginação, aqui, né, o texto não fala disso, mas como que está seu filho aí? Essa criança parece com a minha criança, a sua está ali, o que aconteceu? E imagino que elas não foram pacificamente até a presença do rei. Muita confusão aconteceu antes. Uma mãe inflamada por ter seu filho roubado e ainda tentando ser enganada como se ela tivesse com o filho morto, deve ficar muito incomodada, uma situação muito complicada. E elas devem ter discutido e devem ter tentado falar: não, me dá, você está com o seu meu filho, quer saber? Vamos para o rei. E elas vão diante de Salomão, dotado da sabedoria de Deus, abençoado por Deus, com grande sabedoria, e narram os fatos. Eu estava dormindo, meu filho estava vivo, e de repente eu acordei com meu filho morto, mas o filho é dela, não é meu, e eu quero meu filho vivo de volta. E a outra fala: não, ela dormiu em cima do filho, matou o filho, agora quer pegar o meu filho, o vivo é meu. E elas ficam ali. Aquela discussão que começou em casa, vem acontecendo pelo caminho e se estende até o palácio, até a presença do rei, aquelas mulheres incomodadas com aquela situação. E o rei, que aparentemente estava cheio de sabedoria, dá uma instrução um tanto diferente. E eu acho interessante porque, embora ele dê uma instrução esdrúxula, né, corta a criança no meio, você vê o poder da palavra de um rei ali, ninguém ousa questionar. Mas ele diz: pega uma espada e corta a criança. Se não tem para as duas, vai ter metade para cada uma. Se elas não conseguem se acertar, então cada um vai ficar com meia criança. É claro que o rei não estava delirando e sabia que, ao cortar uma criança no meio, ela não permaneceria viva. Mas ali ele faz um teste justamente para revelar o coração de uma mãe verdadeira. Não mãe verdadeira porque a outra não fosse verdadeira, ela era uma mãe em luto, inclusive. Ela era uma mãe que também tinha um sofrimento no coração. Mas ela era uma mãe revestida de egoísmo. E ela não era a verdadeira mãe daquela criança em questão. O rei Salomão faz esse apelo para que o genuíno amor materno por aquela criança brotasse no meio daquela situação. E ele diz: então, se vocês não vão entrar em acordo, que se parta a criança ao meio. E o versículo justamente que me chama a atenção, que fala sobre isso, é o versículo 26, que diz: então se aguçou o amor materno
da mulher cujo filho estava vivo. Bonito isso, né? O amor dela já existia, mas ele se aguça, ele se intensifica. Aquela situação é tão extrema que o amor dela floresce ainda mais. Você que é mãe, e aqui eu falo também para os pais, você que é pai, consegue imaginar o seu amor aumentando assim em um único momento? Porque eu pergunto isso porque quando você conversa com um pai, com uma mãe que são dedicados, que amam seus filhos, eles falam com grande amor pelos seus filhos. Um amor intenso. Parece quase impossível aumentar esse amor. Mas essa situação aguça o amor da mãe, a tal ponto que ela pensa, eu prefiro meu filho vivo, longe de mim, mas vivo. E ela diz, não precisa cortar a criança no meio. Pode levar, fica com meu filho. Porque, de certa forma, ela até conhecia essa outra amiga. Essa outra mulher que morava com ela. É melhor vivo com ela do que morto, com ninguém. É o meu filho, eu amo muito para vê-lo morto. Essa história me chama a atenção, e é claro que ela está ali para revelar da sabedoria que Deus deu para Salomão. E a intenção dele nunca foi partir essa criança ao meio, mas realmente recuperar a criança para sua verdadeira mãe. E é o que acontece ali, o desfecho da história é justamente esse. A criança vai parar com a sua verdadeira mãe, que se revela ao dizer, eu prefiro ele vivo. A outra, ao contrário disso, fala, não, se eu não tenho, ninguém vai ter. Se o meu morreu, que o de todas morram. Porque ela era uma mãe egoísta. O amor de uma mãe, o amor de um pai, se revela nesse desespero de manter o seu filho vivo. E quantos pais não lutam para manter a segurança dos seus filhos? Os pais se preocupam se eles estão seguros dentro do carro, se eles colocaram um cinto, se quando vai sair e vai numa grande multidão, ele vai estar sempre por perto. Na hora de atravessar a rua, segura a mão firme, que é melhor quebrar um dedinho do que não ter mais o filho. Não é verdade? Porque criança escapa, viu? Segundos, não precisa de muito tempo. Os pais lutam pela segurança dos seus filhos, pensando na escola que vai colocar eles. Uma escola em que vai ensinar coisas boas, em que ele vai estar bem cercado. Os pais lutam pela segurança dos seus filhos, observando com quem eles estão, com quem eles andam, aonde vai deixar. Se vai dormir na casa de um amigo, quer saber o nome, o sobrenome, quantos cômodos, aonde que vai ficar, onde que não vai ficar. Manda a foto quando chega lá. Os pais são atentos aos seus filhos por amor, porque querem preservar a vida deles. Mas se engana aquele que luta para preservar a vida física do seu filho e não luta para preservar a vida dele verdadeiramente diante do Senhor. Não adianta a gente lutar pela segurança das nossas crianças aqui na igreja, dentro do lar, pela integridade física, se a nossa luta mais intensa não é pela alma deles, pela eternidade. Talvez você não tenha condições financeiras de dar aquele modelo de segurança que a nossa sociedade pinta. Mas a palavra de Deus gratuita, você não pode deixar de dar. Porque ainda que ele seja atropelado, ainda que ele sofra violência dentro da escola, ainda que um mal aconteça com ele porque ele não estava perto de você, se ele tiver o Senhor Jesus, ele está vivo, eternamente vivo. Esse é a verdadeira representação de um amor de pai e de mãe que ama profundamente. Que ensina para os seus filhos o caminho de justiça. O verdadeiro amor paternal e maternal é aquele que se empenha com tudo que tem para ensinar os filhos no caminho do Senhor. Para lançar eles como flechas em direção ao alvo que é Cristo. Para que eles se mantenham retos e puros no caminho do Senhor. Para que eles sejam sim inteligentes, para que eles sejam sim bem alimentados, para que eles andem em lugares seguros, para que eles saibam selecionar as suas companhias, mas que antes de tudo, que eles amem o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E você pode fazer isso pelo seu filho, pela sua filha, orando por ele no ventre, na gravidez. Você pode fazer isso pelo seu filho, orando com ele e lendo a Bíblia com ele todos os dias na sua casa. Mesmo que ele seja muito pequeno e talvez não entenda. Mas você entende, o Senhor entende. Você pode fazer isso trazendo ele na casa de Deus, sempre que tiver oportunidade, para que ele também possa conviver com a família da fé, ser instruído em amor e abençoado por outras pessoas.
Você pode fazer isso orando pelas crianças da sua igreja, mesmo que não tenha crianças na sua casa. Abençoando as crianças da sua igreja com amor, cuidado. Você pode fazer isso abençoando os pais dessa igreja, ou da igreja onde você for, para que eles sejam fortalecidos no cuidado dos seus filhos, para que eles sejam amados, cuidados, também no desenvolvimento da maternidade e da paternidade. Você pode fazer isso pelas crianças, amá-los, sendo um exemplo de vida cristã, nas suas atitudes, na forma como você fala com eles, na forma como você os educa, os repreende, os cuida, os ama, os abraça. Você pode fazer isso por eles, apontando sempre para Jesus, porque você sabe que você, pai, mãe, é limitado. Você, professor de escola bíblica, você, líder da igreja, é limitado, vai errar, vai falhar. Mas se ele estiver olhando para Jesus, quando você tropeçar, ele vê Jesus pleno, certo, perfeito, melhor amigo. Você pode fazer isso fugindo da maternidade e da paternidade performática. Sabe aquela que a gente faz para agradar os olhos dos outros? Para que ninguém fale da gente? Aquela paternidade, maternidade que é desenvolvida para ninguém falar, nossa, que feio o filho do fulano fazendo aquilo. E eu vou dizer para você, mesmo dentro da igreja, tem muita gente com esse olhar. Você pode abençoar a vida das crianças não sendo esse olhar, que fica incitando uma paternidade, uma maternidade performática, de aparência. O problema da paternidade, da maternidade que é de performance, que é de aparência, é que ela zela pelo visual, mas destrói corações. Destrói o coração das crianças. Porque muitas vezes você briga com seu filho, não porque ele estava errado, mas porque você não quer passar vergonha. Muitas vezes você passa da medida no cuidado com ele, porque você não quer ser mal visto pelos outros, e não porque você está partindo de princípios reais para sustentar a educação dos seus filhos. A gente pode cuidar dos nossos filhos, das crianças da nossa igreja, amá-los de verdade, como uma mãe que prefere vê-los viver longe de si, mas perto de Deus, não dilacerando os nossos filhos com espada no meio, por causa do nosso egoísmo, mas cuidando do coração deles, ministrando o coração deles. E mesmo quando eles precisarem ir para longe de nós, que eles fiquem longe de nós, mas perto de Deus. Porque enquanto eles estiveram perto de nós, eles estavam aprendendo, ouvindo de Jesus. Em cada ato nosso, em cada fala nossa. Para quando a gente não estiver mais aqui, eles continuarem perto de Jesus, que nunca vai embora, que não morre, que não perece. E que quando morreu, ressuscitou. E venceu a cruz justamente por nós e pelos nossos filhos. Que o Senhor Deus nos ajude a sermos ministros de bênção na vida do coração das crianças, da nossa igreja, do nosso lar, daqueles que estão perto de nós, através de uma vida santa e cheia do Espírito de Deus. É assim como aquela mãe que preferiu ver o seu filho longe de si, mas vivo, que nós também lutemos pela vida dos nossos filhos, mas não simplesmente pela integridade física, mas pela verdadeira vida em Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar com você mais uma vez. Vou pedir que o pastor Patrick faça essa oração e depois eu já passo a palavra para a Saf, que terá um momento aí com os bebês. Deus bendito, que privilégio maravilhoso quando o Senhor nos reúne para podermos falar do nosso futuro, para podermos falar sobre também o presente da igreja, que são os pequenos, que são as crianças. A Tua palavra diz, Deus, que nós devemos ter o coração semelhante ao delas, que é simples, singelo, sincero, principalmente quando falamos do relacionamento que temos com o Senhor. E por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesse sentido. Que nós possamos, ó Deus, nos aproximar de Você como crianças. Que nós possamos nos render nas Tuas mãos e confiar no Senhor como uma criança confia nos seus pais. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue derramando de graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos ensinar os nossos pequenos, Deus, as crianças, a andar no caminho que o Senhor tem trilhado para nós e para elas. Ensiná-las a andar no caminho da Tua palavra. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nisso, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as livre do mal, das más companhias, que o Senhor as livre dos traumas e de diversas problemáticas e dificuldades que elas possam encontrar na vida. Nós clamamos a Deus para que o Senhor derrame de graça sobre nós, para que sejamos bem-sucedidos
na criação e na educação das nossas crianças e dos nossos filhos. Nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém.